queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na nossa sede, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal, aqui na cidade de Presidente Epitácio. Essas aulas aqui virtuais, elas não substituem as aulas presenciais, então é importante que você participe, seja um aluno, uma aluna assídua de nossa EBD. Leia a Bíblia Sagrada, leia a revista e também leia o livro de apoio, enciclopédias, dicionário, para você ter um melhor compreendimento acerca da palavra do Senhor. Não se resume em 1 hora ao domingo de manhã. Não deixe para preparar a sua aula de última hora ou o sábado à noite apenas. Não. A semana inteira nós temos aí as leituras diárias também, que é importante que você participe lendo ali as leituras. Muito bem, queridos, estivemos a lição passada, que foi a lição de número 5, que falou sobre uma igreja cheia de amor. Amor que foi bem enfatizado na aula passada, que amor não se resume em sentimento, mas em comportamento, ações, atitudes. A palavra é esta, amor, que se encontra 276 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, 123 vezes, no Novo Testamento, 153. E nós vimos o exemplo da igreja primitiva, a qual eles compartilhavam os seus bens. Haja vista que nós trabalhamos também na aula, querido, que para você mostrar que ama uma pessoa, não é necessariamente você compartilhar os seus bens, porque não é sempre, ou talvez você não vai ter condições, se você talvez é uma pessoa que não tem condições, mas tem pessoas que têm recursos, mas ela precisa ser amada, ela precisa ser acolhida e ela precisa ser ouvida. E um dos pontos que eu destaquei na aula de manhã foi que muitas pessoas, às vezes, elas vêm até nós porque elas querem serem ouvidas. E ouvir alguém hoje, nos dias atuais, é muito difícil. Vivemos em um mundo global, um mundo tem umas correrias, cada um com as suas vidas. E as redes sociais têm interferido muito nesse momento, porque a pessoa às vezes fala um problema e você já fala de outro, você já tem. A pessoa fala, eu tô com a minha mão doendo, você fala, o meu pé também está. E aí como que fica a situação da pessoa? A pessoa tem um problema, uma dificuldade, claro, é para alguém que tem ouvido, não boca. Porque nós temos uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Eu tenho que ouvir mais, falar menos. Eu tenho que ouvir o dobro do que eu falo. E falar a metade do que eu ouço. E nós vimos que a igreja primitiva provou esse amor não através das ações, mas tinha pessoas que tinham menos condições e ajudava com o que pôde, como exemplo de Dorcas, com a costura. Então, Deus, na lei, no Antigo Testamento, proveu meios para ajudar os pobres e os necessitados. Existia a lei dos dízimos de 3 anos, existia ali no jubileu, existia a ajuda dos obreiros, que está lá em Deuteronômio
né, o 14, do 27 ao 29, os levitas deviam ser ajudados. Deus sempre quis que não houvesse pobre, mas a razão é essa, que as pessoas compartilhassem. Porque quando surgia alguém na igreja primitiva que era necessitado, as pessoas ajudavam. Isso não é uma via de regra, queridos, ou uma doutrina. Sabemos que há algumas correntes de interpretação no que tange a eles entregar tudo. Primeiro, eles entendiam que a volta de Jesus era próxima. Alguns até entendem que foi um equívoco, porque somente ali, depois eles mesmos precisam de ajuda. Paulo enviou ajuda aos irmãos da Judéia. Mas a terceira interpretação é que eles foram providos, foi um propósito de Deus para nos dar um exemplo para nós, porque eles seriam providos. Porque no ano 70, Tito lá de Jerusalém, e quem semeou, semeou. Quem semeou, vai colher. Só que é importante nós entendermos que eles não semeou porque ia ser destruído tudo no ano 70. É importante nós entendermos isso. Jesus sabia, então, né? Mas quem semeou, colheu. Foi pensado por Deus, independente dele soubesse de que Jesus vinha logo ou não. E hoje nós temos um desafio como pastor, desafio como cristão, que é o amor. O amor. Então precisamos que a igreja primitiva mostrou isso. A prova desse amor, como Deus também provou o seu amor para conosco. E quantas pessoas que muitas vezes por não entender, precisamos tomar cuidado com os dois extremos. Primeiro, ajudar realmente quem precisa. E o segundo extremo, tomar cuidado em ajudar quem não precisa. Porque tem pessoas que querem ostentar, como diz uma frase, comprar o que tem com dinheiro que não é seu, para impressionar quem não conhece. São pessoas que não sabem administrar. E outra coisa, precisa entender que tem coisas que é imposto, que é dever do governo, não tem nada a ver com a igreja. Então precisa entender porque os governantes têm o dever, né, de cuidar de alguma situação sobre o bairro, localidade, algumas coisas assim. Tem coisas que é do governo e tem coisas que é nosso dever como igreja, como cristão. Então precisamos entender isso. E foi enfatizado também em nossa aula, e isso é muito importante, que não podemos focar somente dentro da igreja. Aquele egocentrismo. Nós vemos que essa igreja de Jerusalém não era perfeita. Veja que entre eles ali não havia necessidade, mas na lição 8, nós vamos perceber que os gregos, as viúvas, né, dos gregos, questionou porque não tinha ajuda. Mas o que Deus queria é esse amor sem fronteira, esse amor sem limite, sem ser egoísta. Até foi destacado em nossa aula que não devemos se preocupar somente com os que estão dentro da igreja. E isso é importante. Devemos se preocupar sim com os que estão lá fora. Mas não podemos esquecer, Gálatas 6:10, que o apóstolo Paulo ensinando ali diz que temos que fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. E quem que são os domésticos da fé? É aqueles que estão na nossa casa. Aqueles que estão mais perto de nós. Aqueles de dentro da igreja, tem um irmãozinho que está lá te ajudando, não falta um culto, você deve priorizar a vida dele. Como pai e família, ele não sua filha da casa vai cuidar da outra família lá fora? Não, então primeiro é ali dentro e eles não haviam necessitado. Não ausentando, nós ajudamos a família. Mas principalmente
aos domésticos da fé. E hoje, queridos, nós vemos que houve um impacto lá no capítulo 4. Barnabé ali fez uma grande ação por ser levita. E essa ação de Barnabé trouxe alguma inveja, alguma repercussão para que um casal venha querer copiar. Nós estamos hoje com a nossa lição de número 6, o dia 10 de agosto de 2025, a qual o título é Uma igreja que não uma igreja não conivente com a mentira. O que quer dizer essa palavra conivente? Professora, enfatiza isso na aula. Se você for no dicionário, essa palavra conivente significa permitir, concordar com aquilo. E isso é muito importante, querido. Porque lá em Romanos, capítulo 1, 32, quando começa a classificar ali alguns pecados, deturpação, lá diz, não somente aos que fazem ativo, mas sim aos que consentem, os passivos. É o ativo e o passivo. Ou seja, conivente, então, significa quando você concorda com algo. Você não faz, mas você concorda. Quando lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, diz assim o texto sagrado. Perdão, 22:15, olha só. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama ativo. Ou seja, o passivo, e pratica a mentira, o ativo. Se eu não estiver mentindo, mas eu estou consentindo com a mentira, está no mesmo nível de alguém que está mentindo. Então, nós vamos trabalhar nessa aula que Safira consentiu com Ananias para mentir, né? Mas não mentiu a Pedro, não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus e ao Espírito Santo. Fizeram um acordo, um concerto para tentar enganar o Espírito Santo do Senhor. Nosso pastor Adivani sempre tem falado essa semana que muitas pessoas, eles usam desculpa, mas não é desculpa, é mentira mesmo. É mentira mesmo. Quantas pessoas mentem na empresa, mente lá no trabalho. Não adianta, querido, um cristão querer mentir. Como dizia minha mãe, minha saudosa mãe dizia que mentira tem perna curta. E eu acrescento aqui, mentira tem a vida curta. Que o que aconteceu com esse casal, a vida deles foi curta. Então, queridos, nós vemos na Bíblia exemplo de algumas pessoas que mentiram e se deram mal. Por que não dizer o exemplo de Abraão? O Abraão, ainda quando desceu ali ao Egito, alguns fatos ali aconteceram que foram consequências da mentira. Quando Abraão vem do Egito ali, né? Ele vem trazendo Agar, que já veio do Egito, porque
Faraó ali deu servos e servas para Abraão. Não teve altar lá no Egito. E aí veio as pragas. Quais as consequências quando Abraão desce ao Egito? Isaac também mentiu, tentou mentir, né? Ali, quando ele estava ali na região de Gerar ali. Abraão também tentou mentir, mentiu a segunda vez ali em Gerar. Mas Deus visitou ali Abimeleque para que ele não tocasse em Abraão, porque ele era profeta. E veja que aí depois Abraão orou por ele, e aí passou a gerar, construir família. Ou seja, em Gerar não estava gerando nada por causa da mentira. E quando os mentes e as dinheiro para reverbas, governo, eu preciso entender que uma meia-verdade se torna uma grande mentira, uma mentira que começou com Satanás ali no Jardim do Éden. E aí eu disse também que Jacó também mentiu, Gênesis 27, mentiu sendo Esaú, Isaac. Veio as consequências também. Na mente de Jacó, ele foi enganado por muitos anos, achando que José estava morto, mas ele estava vivo. Porque nós sabemos, queridos, eu destaquei 5 versículos que falam dessa verdade. Toda a Bíblia é verdade, mas 5 versículos. Jeremias 10:10, o nosso Deus é o Deus da verdade. João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo, João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. A palavra, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A igreja, 1 Timóteo 3:15, mas se tardar é para que saibais como convém andar na casa de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, queridos, quem pratica essa verdade, ela vem para a luz. Ele vem para essa luz. E hoje nós temos um nome bonito até para a mentira, que nós chamamos de fake news. Que não foi ideia, né, mas popularizou na época de Hillary Clinton, que foi a primeira mulher candidata a presidente dos Estados Unidos, 2016, isso veio popularizando, e por causa dos fake news a respeito dela, porque houve fake news a respeito dela, dizendo as pesquisas que ela estava lá em cima. E Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, popularizou isso. Até fez um prêmio lá das fake news. Então, é uma palavra inglesa que significa uma disseminação, umas conversas. Mentira. Então, fake news é um nome bonito, mas é um nome já muito antigo. Não foi de Hillary Clinton. Que quer dizer, fake news quer dizer também notícias falsas. Que é chamado de fake news, que é um nome bonito para a mentira, mas a mentira sempre é do diabo. Como nós vamos destacar o tópico 1, falou o diabo, pai da mentira, é de natureza satânica mentir, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do pai. Ele foi homicida desde o princípio, enganou lá a Eva e Adão. Eva sendo ali enganada. Então eu preciso entender, queridos. Esse casal aqui, Ananias e Safira, até eles se uniram, na verdade, para o mal. Por quê? Porque você vai ver que um vai primeiro ao templo, depois o outro. É um casal que não era unido. Mas para o mal, sim, eram unidos.
Poderia ser que foram para buscar preeminência também, ser elogiados 2 vezes. Ou por busca de posição. Mas fizeram isso. A mentira com o ardil maligno. Não podemos subestimar o jardim de Satanás, queridos. O que é a palavra subestimar? Quer dizer, dar devido valor ou apreço. Ou seja, faz de conta, é o chamado passar o pano, fechar os olhos. E não adianta nós queremos escondermos. Eu lembro de uma vez que eu estava na... Fiquei sem ir na igreja e comecei a ser influenciado por pessoas que estavam na casa. Um menino namorando com a menina. Mas ele traiu ela e ela foi na casa. E quando ela foi na casa, eu estava lá, eu fui avisar o menino. Ó, a sua namorada tá aí. E ele pegou e mandou falar para ela, ó, avisa ela que eu não estou em casa. E eu, na minha inocência, fui lá fora e avisei para ela que ele não estava em casa. E isso mostrou que não adianta nós queremos mentir, não adianta nós queremos esconder. Há até um famoso ditado que o cristão não serve nem para desviar. Não adianta que nós queremos, porque isso não é de Deus, porque isso não é bom, isso não é agradável ao Senhor. Então não podemos subestimar. Muitas pessoas querendo lucro, querendo fama, que em si mesmo não é pecado. Mas, quando eu busco aquilo com a intenção errada, isso se torna um pecado. O tópico 2, né, fala do cristão e a mentira. A mentira é uma escolha. Eles poderiam escolher. Eles não eram obrigados. Pedro diz, não está em teu poder? Né? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5:4. Guardando não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Por que formasses desígnio em teu coração? Tanto é que não era uma regra para outras igrejas vender tudo, né? E dar aos pés dos apóstolos. Eles fizeram por uma emoção, né? Como já dissemos lá na frente, eles que precisou. Então, Ananias não foi obrigado nem constrangido. Vamos se dizer aqui, seria melhor que ele não tivesse dado, eles não tivessem dado. Então, eles não poderiam culpar ninguém, nem mesmo o diabo, porque foi escolha deles, foi escolha própria. Atraídos pela mentira, esse casal. Ponto 2. Eles foram atraídos pela mentira. E tem as suas consequências, queridos. Mais cedo ou mais tarde, tem as suas consequências. Joseph Goebbels, que foi um grande nazista, ele dizia assim: fale uma mentira 1000 vezes e ela se tornará uma verdade. E isso é mentira. Isso é mentira. Mentira, ela é mentira ainda que todos falem que é verdade, ela é uma mentira. Agora, a verdade, ela independe, ela é a verdade e vai continuar a verdade. Ainda que muita que é mentira, ela não deixa de ser a verdade. Muitas pessoas, né, como eu disse, têm as suas consequências. Muitas pessoas mentem na empresa. Até tem um testemunho de alguém que falava, todo mundo na empresa lá embaixo sabendo que a pessoa foi mandada embora, e na escritório ninguém teve essa informação de mandar a pessoa embora. Ou seja, precisamos tomar esse certo cuidado. E muitas pessoas usam textos, usam versículos, até mesmo versículos isolados que vamos falar aqui, para querer fazer uma apologia, uma defesa da mentira. Nós vimos lá em 1 Samuel, ele vai dizendo que vai sacrificar ao Senhor, mas na verdade foi fazer um sacrifício ao Senhor. Mas a estratégia ali era ungir a Davi. Lembra lá as consequências do profeta velho que mentiu em 1 Reis 13? Teve as suas consequências.
E alguém quer usar textos fora do contexto para fazer um pretexto para mentira. E um desses exemplos que nós vamos falar aqui, mas antes, é importante entender, você já se deparou com algumas pessoas, tem pessoas que mentem tanto. É igual a história do menino que falava sobre um lobo numa aldeia. O lobo, ele saía falando para todo mundo, o lobo está atacando as ovelhas, o lobo está atacando as ovelhas. E uma hora ele falou e era real mesmo, ninguém acreditou. Porque tem pessoas que falam tanta mentira, que uma hora que ele fala a verdade, talvez você fala a verdade, ou que seja fala a verdade, você não acredita, porque acostumou com aquilo ali. E temos que tomar cuidado, que às vezes podemos acostumar com a mentira. Não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça. Mas podemos impedir que ele faça ninho. Precisamos tomar cuidado com os pecadinhos de estimação, que aparentemente aqui, mas é na época da graça, mas aqui é na graça. Na época da lei matava, na outra graça também Deus matou aqui, fulminou o casal. E uns usam textos, Cifra e Puá, que ajudou ali as parteiras hebreias. Elas mentiram. Queridos, cuidados com textos fora do contexto. O que aconteceu aqui foi que houve um impasse. Houve um conflito dessas que ajudavam aqui as parteiras Cifra. Primeiro, se elas obedecessem aqui a ordem de Faraó para matar os meninos, o que ia acontecer? Elas não iam temer a Deus. Elas preferiram temer mais a Deus do que obedecer a ordem de Faraó. Elas protegeram a vida. Então ela criou-se uma história para tirar o foco, desviar a atenção de Faraó. O que diz lá em Atos 5:29? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E veja que aqui as parteiras foram tementes a Deus e foram abençoadas por Deus. Porque usaram-se de estratégia. Porque aqui ela estava em um jogo, ela estava em conflito, ela estava em um impasse. Porque elas entendem que se obedece, estaria sendo assassinas. Então preferiram temer a Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Houve um impasse aqui. Se elas não mentissem, obedecessem, elas seriam assassinas. Elas preferiram usar de estratégia e temer a Deus. E depois lembra que veio outra ordem. Outros usam também Raabe. A Bíblia diz que ela foi salva pela fé. Houve a ordem ali do rei de Jericó para matar aquelas pessoas. Elas usaram estratégia, escondeu eles. Por quê? Porque aqui houve um conflito entre obedecer a Deus e aos homens. E ela aqui, começando a sua fé, exercitar a sua fé, ela preferiu temer a Deus, não dar o mínimo valor ao ímpio pagão, mas temer a Deus, proteger o servo do Senhor. Então, ela protegeu os servos do que servir aos poços pagãos, e ela preferiu servir a Deus. Então, cuidado para usar textos fora do contexto, para não fazer uma apologia da mentira. Uma igreja temente. Temor é respeito e reverência, mas tem 4 tipos de temor que não vamos destacar aqui, mas poderia só falar. Existe o temor ao homem, temor do medo, Adão, ali no Jardim do Éden, ou temor por causa do pecado, ali no Jardim do Éden. Temor com medo e o temor a Deus.
E aqui nós vemos uma igreja forte. Houve um temor aqui. As pessoas criou mais um certo temor. Ó, eu não vou fazer mais isso. A correção é isso, é trazer um temor. Foi o próprio Deus que corrigiu para trazer um temor para aquelas pessoas. Então, tomemos cuidado. Uma igreja não conivente com a mentira.